Olá, alunos do site Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre o artigo 15 do Código Civil. O artigo 15 do Código Civil diz que ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Como podemos verificar, o princípio da autonomia da vontade está presente no artigo 15 do Código Civil. Por quê? Porque se não for a vontade da pessoa se submeter a um tratamento médico ou a uma intervenção cirúrgica, ninguém pode obrigá-la a isso. A sua vontade deve ser levada em consideração. O que ocorre nos dias de hoje? Nós temos uma medicina tão evoluída, tecnologicamente tão cheia de recursos, que a vida da pessoa hoje acaba sendo prolongada por meios artificiais. Então a pessoa pode manifestar a sua vontade no sentido de deixar o curso da vida levar da forma que é para ser e não prolongar a sua vida por tratamentos médicos ou intervenções cirúrgicas que para ela seja desnecessário. Também devemos levar em consideração o que diz o artigo 1º, inciso 3 da nossa Constituição. Ele diz que a República Federativa do Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Muitas vezes, prolongar um tratamento de saúde para uma pessoa atinge a sua dignidade humana. Ela vai viver por mais tempo, mas a custo de quê? Muitas vezes a custo da sua própria dignidade. Então a escolha de um tratamento médico e de uma intervenção cirúrgica traz ao paciente a possibilidade da dignidade. O enunciado 403 da 5ª Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal traz algumas disposições importantes sobre o artigo 15 do Código Civil. Ele diz que o direito à inviolabilidade de consciência e de crença previsto no artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal se estende também às pessoas que se negam a tratamento médico em virtude dessa crença. Ora, se a pessoa tem uma crença e essa crença não permite que ela se submeta a um tratamento médico ou uma transfusão de sangue, por exemplo, esse direito dela deve ser respeitado da mesma forma que também é respeitado o direito de consciência e de crença. Então, o enunciado do Conselho de Justiça Federal traz essa disposição. Só que ele faz dois requisitos. Ele diz que para a pessoa dispor do seu tratamento, primeiro, ela tem que ter capacidade plena, ou seja, menores de 18 anos, pessoas interditadas não vão poder fazer essa disposição. E o segundo requisito é que tem que ter a vontade livre, tem que ser por livre vontade da pessoa, e não por vontade de um parente seu, de um cônjuge, mas sim a disposição da vontade da pessoa. O Conselho Federal de Medicina também reconhece o direito do paciente escolher o seu tratamento. A Resolução 1995 de 2012, em seu artigo 2º, diz que nessas decisões sobre cuidados e tratamentos do paciente, quando o paciente está incapaz de se comunicar ou não pode expressar livremente a sua vontade, o médico deverá levar em consideração as diretivas antecipadas da vontade do paciente. O que quer dizer aí? Hoje nós temos um paciente incapaz, não tem como manifestar sua vontade, mas ele deixou um documento, ele deixou sua vontade já por escrito para dizer qual tratamento ele quer se submeter. Vamos usar o exemplo do paciente de Alzheimer. Hoje ele tem consciência, ele sabe o que ele quer para ele, mas daqui a algum tempo ele não vai mais saber. Então, antecipadamente, ele já deixa sua vontade, dizendo, olha, eu quero me submeter a esse tratamento, eu não quero me submeter a esse tratamento. E o Conselho Federal de Medicina, então, reconhece essa espécie de documento e dá valor a esse documento, dizendo que o médico deve levar em consideração essas diretivas antecipadas da vontade do paciente quando ele tinha consciência de manifestar a sua vontade. Um instrumento muito útil que pode ser utilizado nos dias de hoje é o testamento vital. É um documento que a pessoa deixa sua vontade quanto ao seu tratamento médico e uma possível intervenção cirúrgica. Na verdade, não é um testamento, não está previsto no Código Civil, nada mais é do que uma declaração. Essa declaração ela pode ser feita por instrumento público no cartório ou ela pode ser feita particular. Terá valor da mesma forma. E esse documento vai servir para designar qual será o futuro da pessoa quanto ao seu tratamento. O que ela pode colocar nesse testamento vital? Ela pode colocar, por exemplo, se ela quer ou não receber uma transfusão de sangue, se ela aceita realizar uma amputação, uma quimioterapia, uma doação de órgãos após a sua morte. Então são situações relacionadas ao tratamento médico de uma pessoa e também à sua disposição do corpo para depois da morte. Muito interessante o testamento vital.
Vamos concluir a nossa aula de hoje. Ninguém pode ser obrigado a submeter-se a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Esta disposição está amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pelo princípio da autonomia da vontade. O testamento vital pode ser um bom instrumento para quem pretende dispor sobre o seu tratamento médico para o futuro. Essa é a nossa aula de hoje e aguardo você para a próxima aula. Olá, alunos do site Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre o nome, previsto no artigo 16 do Código Civil. O nome da pessoa é um direito da personalidade e, portanto, um direito fundamental. O nome é a forma de individualizar a pessoa perante o Estado e perante a sociedade. O artigo 16 do Código Civil diz que toda pessoa tem direito ao nome. Nele compreendido o prenome e o sobrenome. Preste bem atenção, o nome é composto do prenome e de um sobrenome. O prenome pertence à pessoa, o sobrenome pertence à linhagem, à família que descende essa pessoa. O prenome ele pode ser simples ou composto. Prenome simples podemos citar João, Maria. Prenome composto, João Pedro, Maria Clara. Da mesma forma, o sobrenome. O sobrenome pode ser simples, por exemplo, Pereira, Silva, ou ele pode ser composto, Pereira Gonçalves, Souza da Silva. E nós temos também o agnome, que é a forma que nós temos de distinguir as pessoas com o mesmo nome pertencentes à mesma família. Por exemplo, o Júnior, o filho, o neto, sobrinho. Vamos falar agora sobre a possibilidade de alterar o prenome e o sobrenome. Devemos lembrar que como o prenome pertence à pessoa, ele é mais fácil de ser alterado. Já o sobrenome pertence à família dessa pessoa, então tem menos possibilidades de fazer alterações. E quais são os casos que nós temos de alteração de prenome? O primeiro caso é quando esse prenome expõe a pessoa ao ridículo. Eu retirei 2 exemplos aqui do livro da Maria Helena Diniz que expressam bem essa situação. Por exemplo, Oceano Atlântico Linhares, Janeiro, Fevereiro de Oliveira. São situações que a pessoa pode requerer alteração de nome, porque esse nome pode expor a pessoa ao ridículo. Temos também os casos de erro de grafia, quando o nome da pessoa foi registrado e houve algum erro na hora de registrar o nome dessa pessoa, como por exemplo, Osvaldo, Creonice, são situações claras de erro de grafia. Nós temos também os casos de homonímia, ou seja, os homônimos, as pessoas que possuem o mesmo nome, várias pessoas com o mesmo nome, isso acaba trazendo um constrangimento para a pessoa, porque às vezes o nome dela é inscrito indevidamente num órgão de proteção ao crédito, é protestado, ou às vezes também ela é até confundida com uma pessoa que pode ter cometido um crime, porque tem muitas pessoas com o mesmo nome, como por exemplo, Maria da Silva, João de Souza, vários nomes, várias pessoas no Brasil têm esse nome. Nós temos também os casos de mudança de sexo. Quando a pessoa, o transexual, ele faz alteração de sexo, ele precisa também alterar o seu nome, porque senão ele vai ter um sexo que não é condizente, um nome condizente com o sexo. Isso pode trazer uma ofensa à dignidade da pessoa humana. Nós temos também o caso de adoção durante a menoridade. Quando uma pessoa é adotada durante a menoridade, pode os pais adotivos querer alterar o prenome dessa pessoa. Nós temos também o caso de proteção à vítima e à testemunha. São casos que pode ser alterado tanto o prenome quanto o sobrenome para preservar a identidade dessa pessoa. Nós temos também o caso de apelidos públicos e notórios. Podemos citar aí o caso da Xuxa, o caso do Pelé, do Lima Duarte. São situações que a pessoa já é conhecida até por outro nome e, portanto, ela pode então inserir esse apelido público e notório no seu prenome. Nós temos também agora, vamos falar sobre os casos de alteração de sobrenome, que são bem menos casos, porque, como eu falei, o sobrenome não pertence à pessoa, e sim à sua linhagem.
Então, nós temos o casamento. Quando a pessoa casa, ela pode adotar o nome do marido, o marido pode adotar o nome da mulher, ou cada um ficar com o seu sobrenome também de solteiro. Isso é possível, mas se adotar, se resolver adotar, é possível, a legislação permite, e portanto há uma alteração de sobrenome, que seria o acréscimo do sobrenome do seu cônjuge. Nós temos também o caso de divórcio. Foi aquela pessoa que adotou o sobrenome do seu companheiro, seu marido, sua mulher, e na hora do divórcio ele pretende voltar ao nome de solteiro. Nós temos também os casos de adoção. Quando há adoção, os pais adotantes devem colocar o seu sobrenome na criança, no seu filho adotado agora, né? Vamos concluir a nossa aula de hoje. O nome é um direito da personalidade. O nome é composto pelo prenome e pelo sobrenome, que pode ser simples ou composto. É possível alteração de prenome, bem como alteração de sobrenome, nos casos previstos na legislação e também na jurisprudência. Essa era a nossa aula de hoje e aguardo você para a próxima aula. Olá, alunos do site Direitos em Tela! Nossa aula de hoje é sobre a proteção do nome. Primeiramente, devemos lembrar que o nome é um direito da personalidade e, portanto, ele recebe a proteção do Estado. O artigo 17 do Código Civil diz que o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Então, por exemplo, não se pode utilizar o nome da pessoa em inscritos, na internet, no rádio, se trouxer a exposição da pessoa ao desprezo público. O artigo 18 do Código Civil diz que sem autorização não se pode utilizar o nome alheio em propaganda comercial. O nome pertence à pessoa e, portanto, só ela pode utilizar o seu nome. Sem autorização da pessoa, não se pode utilizar o nome dela para fins comerciais, porque seria a mesma coisa que receber recursos em nome ou utilizando o nome dessa pessoa. Então, por exemplo, não se pode utilizar o nome da pessoa para vender bens, vender serviços, para fins políticos, religiosos, pois o nome pertence só à pessoa e só ela pode explorar economicamente o seu nome. O artigo 19 do Código Civil diz que o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Ou seja, toda a proteção que o direito dá ao nome também dá ao pseudônimo. Então, por exemplo, Pelé, Xuxa, Lima Duarte, que são exemplos de pseudônimos, também são protegidos pela legislação, da mesma forma que é o nome. Recebe a mesma proteção que recebe o nome. Vamos concluir a nossa aula de hoje. O nome é um direito da personalidade. O nome não pode ser utilizado em publicações que exponham a pessoa ao desprezo público. Não se pode utilizar o nome alheio em propaganda comercial sem autorização da pessoa. E o pseudônimo goza das mesmas proteções que são conferidas pelo direito ao nome. Essa era a nossa aula de hoje e aguardo você para a próxima aula. Olá, alunos do site Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre domicílio, prevista no artigo 70 e seguintes do Código Civil. Domicílio é o local onde a pessoa é encontrada, onde ela vai responder por suas obrigações, exercer seus direitos e celebrar seus negócios jurídicos. O artigo 70 do Código Civil diz que domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Observe bem que o artigo 70 do Código Civil fala em residência. Então, precisamos diferenciar de residência de moradia.
E qual é a diferença de residência para moradia? Moradia é onde a pessoa não tem intenção de ficar. Por exemplo, um hotel, uma casa de veraneio que ela aluga para passar uns dias na praia. Por sua vez, a residência é onde ela tem a intenção de permanecer, é a sua casa, onde ela habita. Ela tem o ânimo definitivo de se estabelecer lá. Verificamos assim que o domicílio então tem dois elementos. Um elemento objetivo, que é o lugar, o local onde essa pessoa se estabelece, e o elemento subjetivo, que é a intenção de permanecer naquele local com um ânimo definitivo. E se a pessoa tiver diversas residências? O artigo 71 do Código Civil diz que se a pessoa tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio qualquer uma delas. Então, se a pessoa tem duas residências, uma numa cidade e uma na outra, e ela viva alternadamente entre essas duas residências, pode ser considerado seu domicílio qualquer uma delas. E se a pessoa não tem uma residência habitual? O artigo 73 do Código Civil diz que ter-se-á por domicílio da pessoa natural o local onde ela for encontrada. Por exemplo, isso acontece muito com pessoas que trabalham em circo, os ciganos, aquelas pessoas, os andarilhos, elas não têm uma residência habitual, então o domicílio dela é o local onde ela for encontrada. E quanto ao domicílio profissional? O artigo 72 do Código Civil diz que também é domicílio da pessoa natural quanto às relações concernentes à profissão, o local onde ela é exercida. Então nós temos aí o domicílio profissional, que também é considerado o domicílio da pessoa, que é o local onde ela exerce a sua atividade profissional. Falamos também no Código Civil em domicílio legal, que é aquele domicílio determinado pela lei, não é a pessoa que escolhe, mas sim a lei determina qual é o domicílio da pessoa. O artigo 76 do Código Civil prevê alguns tipos de domicílio legal. Por exemplo, do incapaz, que é o domicílio do seu representante, do servidor público, que é o local onde ele exerce sua atividade, suas funções, do marítimo, onde o navio está matriculado, do militar, onde ele serve, e do preso, onde ele cumpre a pena. O artigo 78 do Código Civil também traz o domicílio de eleição, aquele domicílio que é determinado num contrato pelas partes. Diz o artigo 78 do Código Civil: nos contratos escritos poderão as partes contratantes especificar um domicílio onde se exercitem, cumprem os diversos direitos e obrigações resultantes de um contrato. Esse nós temos o domicílio de eleição, que é um domicílio voluntário. As partes livremente escolhem um domicílio num contrato. Vamos fazer a conclusão da nossa aula de hoje. Domicílio é o local onde a pessoa exerce seus direitos e suas obrigações, celebra seus negócios jurídicos. Residência é onde a pessoa se estabelece com um ânimo definitivo. Pode ser considerado domicílios a residência da pessoa, o seu local de trabalho onde ela exerce a sua profissão e o local onde ela é encontrada quando ela não tem um ânimo definitivo de se estabelecer no local. Algumas pessoas têm um domicílio necessário. Quais são? O incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso, cujo domicílio está descrito no artigo 76 do Código Civil. Essa era a nossa aula de hoje e aguardo vocês para a próxima aula. Olá, alunos do site Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre pessoa jurídica. Antes de estudarmos o conceito de pessoa jurídica, vamos relembrar o conceito de pessoa natural. Pessoa natural é a criança, é o homem, a mulher, o idoso, o recém-nascido, muitas vezes também conhecido por pessoa física. Não existe o imposto de renda à pessoa física? Então o imposto de renda faz referência à pessoa física, que na verdade é a pessoa natural. Ok, mas quando várias pessoas naturais se reúnem com um objetivo comum, com o respaldo da lei, buscando uma finalidade, nós chamamos isso de pessoa jurídica. E por que existe a pessoa jurídica? Ora, da mesma forma que nós temos vários institutos jurídicos criados
para auxiliar a pessoa natural, como por exemplo, os direitos das obrigações, um direito de crédito, de direito da imagem, também o direito criou a pessoa jurídica, para dar mais poder a essas pessoas naturais que se reúnem com um objetivo comum. Desta forma, com o respaldo da lei, elas agem em nome da pessoa jurídica e assim elas conseguem realizar atividades que sozinhas elas não conseguiriam. O exemplo que eu dei ali para vocês no slide, vocês podem ver várias pessoas jurídicas relacionadas. Por exemplo, e que tem um objetivo em comum. A Motorola, por exemplo, tem o objetivo de fabricar aparelhos celulares e comercializar esses aparelhos. A Zara, por exemplo, ela fabrica e comercializa vestuário. A Apple produz produtos eletrônicos e comercializa esses produtos eletrônicos. Como faria uma pessoa natural para fazer isso sozinha se não fosse por meio de uma pessoa jurídica? Então a pessoa jurídica ela dá esse respaldo para que essas pessoas que se unem com um objetivo comum tenham mais poder, mais força para realizar uma certa atividade. Então vamos ver o conceito de pessoa jurídica. Pessoa jurídica é a reunião de pessoas naturais e bens que empreendem esforços na busca de uma finalidade, de um fim comum, e eles recebem então personalidade jurídica, ou seja, são sujeitos de direitos e deveres na ordem civil. Vamos verificar no nosso conceito os 3 requisitos necessários para configurar a pessoa jurídica. Primeiro, reunião de pessoas e bens. Segundo, uma finalidade em comum. Terceiro, são sujeitos e direitos e deveres na ordem civil, portanto, possuem personalidade jurídica distinta de seus membros. Agora nós vamos ver algumas teorias que a doutrina traz sobre a natureza jurídica da pessoa jurídica. A doutrina traz várias teorias, mas eu reuni aqui para vocês 3 teorias que constam da maioria das doutrinas brasileiras. A primeira é a teoria da ficção, a segunda é a teoria da realidade e a terceira é a teoria da realidade técnica. Vamos começar pela teoria da ficção de Savigny, que foi realizada no século XVIII. O que Savigny dizia? Ele defendia que somente a pessoa natural é sujeito de direitos e deveres na ordem civil. Só ela é sujeito de direitos e deveres, só ela tem personalidade jurídica. A pessoa jurídica seria uma ficção, por isso que tem o nome de teoria da ficção. Ela seria uma ficção, uma criação artificial da lei. Sendo assim, ela não poderia ter personalidade jurídica. E a pessoa jurídica, ela estaria relacionada, ela existiria somente para as relações patrimoniais. E a crítica dessa teoria advém exatamente dessas relações patrimoniais, porque nós sabemos hoje que a pessoa jurídica, ela tem personalidade jurídica e a ela também são aplicados os direitos da personalidade, como consta, por exemplo, no nosso Código Civil, no artigo 52. Então, a teoria hoje de Savigny é uma teoria já ultrapassada no direito brasileiro. A segunda teoria é a teoria da realidade de Henriot. O que defende Henriot? Henriot defende que as pessoas se reúnem e formam institutos, por isso que essa teoria também é denominada de doutrina da instituição. E as pessoas, ao formar esses institutos, eles buscam uma finalidade social. Basicamente, a realização de serviços e ofícios. E assim se cria, então, uma personalidade moral. Veja bem, não é uma personalidade jurídica, mas sim uma personalidade moral. Com a realização desses serviços e ofícios, esse grupo de pessoas vai atingindo a sua personalidade e assim, então, ela adquire a personalidade jurídica. A crítica a essa teoria parte basicamente de que não existem somente pessoas jurídicas com o objetivo de realizar serviços e ofícios. E a segunda crítica também é que ela não explica definitivamente a existência da pessoa jurídica. Por isso, hoje, a teoria de Henriot também é considerada ultrapassada. A terceira teoria que explica a natureza jurídica da pessoa jurídica é a teoria da realidade técnica, defendida por Colin e Captain. O que diz essa teoria? Veja bem o nome, teoria da realidade técnica. A pessoa jurídica é uma realidade? É uma realidade, mas não é a mesma realidade que uma pessoa natural. A pessoa natural eu posso ver, posso pegar, é um ser humano, é um homem, uma mulher. Já a pessoa jurídica eu não posso ver, sentir, eu sei que existe porque ela recebe o respaldo da legislação.
mas é uma realidade técnica, mas também não é uma ficção, é realmente uma realidade. Só que é uma realidade criada pela lei e conferida pelo Estado. Conferida pelo Estado a quem? A essas pessoas que se reúnem com uma finalidade em comum. Se essas pessoas, quando elas se reúnem buscando uma finalidade comum, a realização de um serviço, a comercialização de um produto, a construção de algo, quando essas pessoas se reúnem e elas cumprem os requisitos da lei, o Estado confere a elas a personalidade jurídica. E o mais importante, essa personalidade jurídica, ela é independente da personalidade de seus membros e também da vontade de seus membros. Os membros que integram essa pessoa jurídica, essas pessoas naturais, elas têm vontades que elas realizam no dia a dia. Quando elas vão comprar um celular, quando elas vão fazer uma compra no supermercado, quando elas vão casar. Essa é a vontade delas. Mas não se confunde com a vontade da pessoa jurídica. Quando essas pessoas se reúnem e prestam um serviço, vendem um produto, elas estão agindo em nome da pessoa jurídica, independentemente da vontade de seus membros e também da personalidade de seus membros. Sendo assim, como nós sabemos que a pessoa jurídica tem personalidade? Ora, o artigo 1º do Código Civil já deixa claro isso. Ele diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E esse toda pessoa que consta aí do artigo 1º é a pessoa natural e a pessoa jurídica também. Então a pessoa jurídica ela é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Nada mais é do que a personalidade. O artigo 52 do Código Civil também diz que aplicam-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade, deixando claro aí que a pessoa jurídica tem também direito da personalidade, a ela também é assegurado os direitos da personalidade. Tanto que a pessoa jurídica, por exemplo, sofre dano moral. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Pessoa jurídica é a reunião de pessoas naturais que buscam uma finalidade em comum. E quando elas cumprem os requisitos constantes da lei, elas recebem do Estado uma personalidade e uma capacidade jurídica própria, independente de seus membros. A teoria mais aceita hoje no Brasil quanto a natureza jurídica das pessoas jurídicas é a teoria da realidade técnica. Essa era a nossa aula de hoje e aguardo você para a próxima aula.